Fala, galera do podcast do Conjunto Será Ordinário, mais um podcast pra conta aí, levando as histórias dos moradores, influenciadores, dos empreendedores aqui do nosso bairro, contando aí a história de cada um pra vocês. E vamos falar um pouquinho aqui também dos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda a manter esse podcast aqui, que vem aí sempre acompanhando a gente e trazendo aí muitas coisas boas pra vocês. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Conjunto Será, em toda Fortaleza. Você quer comprar, alugar ou vender, fazer uma administração, de colocar para fazer uma administração do seu imóvel, fala com a Fácil Imóveis, garanto, você não vai se arrepender. Fácil Imóveis, estamos junto. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para o seu carro. Você quer deixar seu carro novo de novo? Leva lá na Trevo que eu garanto que eles vão estar, aquele trato no seu carro e vão deixar novo de novo. Só trabalho com um dos melhores produtos da Vonix, viu? Garanto, você não vai se arrepender. Dá uma passadinha lá e dá aquela conferida. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Será. Você trabalha com plotagem, com parte de gravação em caneca, parte de banner, tudo que você imaginar em termos de gráfica lá na Copiadora Central. Foto 3x4, ó, essas canecas foi feito lá na copiadora. Então, garanto, você não vai se arrepender. Quer fazer parte de design, quer ter uma parte criativa, quer fazer arte pro seu Instagram, pro seu negócio? Vai lá na Copiadora Central, que eu garanto que eles vão estar lá fazendo um atendimento bacana e tá oferecendo o melhor serviço para você. Copiadora Central, tamo junto. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Será. Eles têm bolo, buruaca, tapioca, waffle, tudo que você imaginar em termos de merenda, cuscuz, omelete, quem é fitness aí e tal, garanto, você não vai se arrepender. Lá no Ponte da Tapioca tem tudo que você imaginar, cappuccino, suco, dá aquela conferida. Se você não conhece, você tá perdendo tempo, viu? Ponte da Tapioca, tamo junto. Carteiras Moranga, onde você encontra o seu estilo num couro de alta qualidade com carteiras Morango. Lá eles têm porta-cartão, chaveiro, cinto, tudo personalizado. Carteiras Moranga, garanto, se você está precisando trocar, renovar a sua carteira, a melhor opção para aquele presentão, para o amigo, para o pai. Você quer dar para o seu, você aí, mulherada de casa, quer dar para o seu esposo uma carteira bacana, ou então você mesmo quer guardar aqueles cartões e tal, personalizado, Carteiras Moranga é a opção ideal para você. Então, garanto, tem um QR Code aqui para você dar uma conferida e no Instagram deles. E hoje estou com uma convidada muito especial aqui do nosso Conjunto Ceará, minha amiga Jéssica. Minha amiga, muito obrigado por estar aceitando o convite, contar um pouquinho da história aí, da sua história como morador e também da sua profissão jornalista, né? Obrigada, Ney. Primeiro, agradecer ao convite. Eu me sinto muito honrada de participar de um podcast seu, né, como profissional, também, né, atuando agora como comunicador daqui do bairro, e também pelo fato de que é um podcast do bairro, que é muito importante essa divulgação. A gente fica muito contente de ver que o nosso bairro está sendo divulgado, que os trabalhos, os empreendedores e que as pessoas daqui, elas estão sendo ouvidas com uma melhor capacidade, né, que você está fazendo. Então, agradeço muito, Ney. Que é isso, eu que agradeço. E o podcast foi criado para isso mesmo, para a gente valorizar, enaltecer, né, e dar voz a cada vez mais aos nossos empreendedores, moradores, influenciadores do nosso bairro, né, para tanto a nossa adjacência que muitas vezes as pessoas não sabem, né, como é que faz para poder entrar, ter a chance, né, de contar as suas histórias aqui. É só entrar em contato com o nosso direct lá, fala lá, ou no podcast do Conjunto Será Ordinário, ou no Conjunto Será Ordinário, que a gente vai lá, a equipe vai estar te atendendo, vai estar marcando o horário com você. E esse podcast foi construído para isso, para a gente poder valorizar nosso bairro, mostrar que nosso bairro é gigante aí para todo mundo, né. E minha amiga, me conte um pouquinho da sua história. Como foi que você chegou aqui no nosso Conjunto Ceará? Como foi essa ascensão, né, para você ir para a parte de jornalismo? Tô curioso, quero saber, quero te conhecer. Quando eu iniciei, na verdade, a relação com o Conjunto Ceará, com a educação e com o jornalismo é muito unida, na verdade, porque eu moro aqui, né, nasci e me criei aqui. Então, meu pai e minha mãe eram professores aqui, professores do Estado, da rede estadual de educação. E a minha mãe era professora Jurenilce, trabalhou muito tempo no Ubirajara, passou mais de 20 anos, se aposentou lá. Então, era uma pessoa muito conhecida no bairro e é uma pessoa que atuava muito na área da educação. E meu pai também era professor do Estado, era do V8, segundo grau, professor Gerardo, também muito conhecido, e os dois me incentivavam muito nessa área da educação, a estudar, a ler. Então eu gostava sempre de ler, e eles me colocaram para estudar no CEAM, aqui no Conjunto Ceará também. E no CEAM a gente tinha um professor, se eu não me engano o nome dele é Zé,
e ele fez um jornalzinho, criou um jornalzinho. E eu me identifiquei muito. Eu não gostava muito de ir para a escola, eu não gostava muito de estudar. Faltava muito. E quando ele criou esse jornal, foi algo que me incentivou. Passei a ir mais à escola, passei a estudar mais, a me dedicar mais. E me encontrei muito. Apesar de que o jornalzinho era algo meio adolescente, era algo que a gente colocava as fofoquinhas e tal. Fez um sucesso danado lá. E eu gostei muito. Foi uma escola que me marcou muito em decorrência disso. E que depois, quando fui fazer a faculdade, a graduação para jornalismo, me levou ao jornalismo, né? Essa história do jornalzinho e tal, e essa coisa de que você trabalhar com comunicação, contando histórias, você falar com as pessoas, você sair um pouco da nossa bolha, de onde a gente vive, conversar com as pessoas, você ter uma noção de que você pode ajudar muita gente também na área do jornalismo. Quantas e quantas denúncias a gente não recebe? Então, tá com 15 anos que eu tô nessa área. Eu comecei no Diário do Nordeste, eu comecei fazendo estágio lá, Sim. Estagiei, depois eu participei também de um programa de desenvolvimento de jornalistas, onde 10 profissionais, 10 estagiários foram selecionados na época de todo o Sistema Verdes Mares, e eu fui uma dessas que foi selecionada para participar de uma espécie de estágio lá, que você ia para todos os locais. Então, eu passei pela TV Diário, pela produção do Sistema Verdes Mares, passei por tudo. Aí depois estagiei no Povo também. Atualmente eu estou no Povo como repórter, como jornalista da área da segurança pública. E na época que eu trabalhei no Diário, eu fiz cidades também. Qual foi a questão? No início, eu tinha aquela coisa da identificação com cidades. Eu vou lá, vou ver a questão do bairro, das melhorias, o que é que tem que ser feito. Só a gente chegava as denúncias pra gente, às vezes era um buraco desse tamanhozinho aqui que tinha lá na aldeota. A gente chegava lá, ia pra ver, era uma coisa pequena. E eu terminava meu expediente, eu escrevia sobre a questão das melhorias e tal. E eu pegava pegava o Siqueira Papicu e depois pegava o Conjunto Ceará Siqueira. E o ônibus só faltava virar, de tanto que tinha buraco, crateras enormes. E aí eu me questionava muito nessa época, por que não tem essa visibilidade para a periferia? Isso eu estou falando de algo há 15 anos, não é de agora. Mas aquilo me causava um certo incômodo. Por que a situação de uma estrutura em um determinado bairro é mais importante do que outro? Então eu comecei a me incomodar com aquilo. Depois pediram para que eu fosse para a editoria de polícia. Fui para a editoria de polícia. Na editoria de polícia, o que acontecia? Muitos crimes, muitas coisas aconteciam na periferia. Eu ia no Bom Jardim, eu ia para a Grande Lisboa, que eram locais que eu conhecia, né? Porque eu moro próximo. Então, quando chegava nesses locais, muitas vezes para fazer matéria de prisão, para fazer matéria de homicídio, mas aí eu aproveitava que eu estava naquele lugar e também escutava as pessoas para que elas falassem assim: como é que tá a situação desse bairro, né? Como é que tá a situação aqui? E a pessoa ia falando. E aí, muitas vezes, eu fazia matéria de segurança, mas eu também fazia uma matéria sobre aquele bairro, sobre aquela situação. Então, eu chegava, muitas vezes, em locais que eram de difícil acesso, porque era criminalidade era pesada, né? Já aconteceu de ir para local em que a gente teve que sair meio que voado. A gente teve que sair assim de uma forma bem fugido mesmo, porque as pessoas não aceitavam a nossa presença da nossa equipe de reportagem ali naquele local devido à criminalidade. Então, de alguma forma a gente ajudava. Eu dava meus contatos, meu número de meu telefone para as pessoas, conversava com as pessoas, e aquelas pessoas, elas diziam, ligavam depois, ou para falar de alguma coisa que estava acontecendo no bairro, de segurança, mas também às vezes para falar de outras questões, falta de saneamento básico, falta de iluminação, porque aquilo também era uma questão que influenciava na segurança pública. Sim. O crime,
ele é praticado muitas vezes, por exemplo, um achado de cadáver, você vai ver, é um local ermo, é um local sem iluminação, é um local cheio de mato, é um local que não tem ali uma segurança, né? É um local onde, por exemplo, uma estrada carroçável, onde não passa carro. Então, aquilo ali também favorece o crime. Se a gente for falar sobre casos em que, de roubos, né? Aquele caso vai acontecer em um local onde é favorável ali para o criminoso estar, né? Sim. Sem câmera, esses locais. Então, as pessoas também buscavam isso. Elas queriam que a pracinha delas, elas tivessem uma iluminação boa. Elas queriam que a pracinha tivesse segurança, uma viatura ali naquele local. Elas queriam que cortasse o mato para que não acontecesse nenhum caso em que o criminoso fosse se esconder naquele lugar. Então, aquilo ali, a estrutura do local tem muito a ver também com a segurança. Sim. Por mais que você fale, eu faço matéria de segurança, mas essa parte também de cidades também tem muita relação, né? E até mesmo a própria reportagem, a denúncia, né, que eles fizeram, e você indo até lá, o próprio poder público, né, se preocupa em, de uma certa forma, a fazer aquela velha maquiagem lá, mandar capinar, trocar a iluminação. Então, a reportagem, a matéria que feita de uma forma de denúncia, ela acaba beneficiando a população, né? Então, o jornalismo é crucial e importante para esses também, né, essa questão em si. Porque, muitas das vezes, como você falou, que vinha essas denúncias, as pessoas pegavam o seu contato, e tenho certeza que eles também ligavam, olha, Jéssica, depois que você veio aqui fazer a matéria, veio mais policiamento, teve uma parte de uma limpeza aqui, trocaram a iluminação pública, botaram mais iluminação pública, né? Então, tudo isso acaba beneficiando a população, né? De uma certa forma, porque por mais que você tenha aquela parte mais perigosa, de uma certa forma acirrada para chegar até aquela localização, mas é necessário, né? Para ajudar a comunidade, né? Exatamente. A questão da justiça também, a gente ajuda muito, porque o que acontece? Muitas vezes há um crime e a pessoa passou por uma situação. Por exemplo, eu estava conversando nesses dias com uma pessoa que foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O caso vai à júri, ela está esperando ali, ansiosa, o desfecho daquele caso. Uma pessoa que muitas vezes passou por uma situação traumatizante, que está ali tomando remédio controlado, que está tentando recomeçar a vida e o processo ali não anda. Aquele inquérito não anda, a investigação não anda. Então, a nossa função como jornalista também é fiscalizar aquilo, tá? Sabe? A gente procurar acionar as autoridades, cutucar realmente. Às vezes a pessoa fala, mas porque o jornalista reclama muito, mas não é isso. A gente está ali para fiscalizar. Não é nossa função babar ninguém, não é nossa função chegar e olha como tá bonitinho. Não, nossa função é cobrar mesmo, é a gente questionar. Uma vez eu fui entrevistar até o Camilo Santana, já entrevistei Mário Albuquerque, já entrevistei diversas personalidades aqui do estado do Ceará, e sempre eu faço questionamentos a partir de problemas que a gente vê no dia a dia. A gente não pode simplesmente chegar e tá direto elogiando, tá falando só coisas boas. Não, porque a gente tem muitos problemas, a gente tem problemas que tem que ser resolvidos, Ney. É verdade. E, assim, as leis ficaram um pouco mais, assim, vamos botar um pouco mais duras, né, em relação à parte sobre a mulher, o feminicídio, que a gente tem um caso muito famoso aqui, no Conjunto Ceará, do caso da Alanis, né, daquele rapaz que sequestrou ela, né, na igreja, que foi um dos casos mais marcantes aqui do nosso bairro, né? O caso da Alanis, eu lembro, na época, eu fazia jornalismo, estava fazendo jornalismo já, quando eu soube, inclusive foi no dia do aniversário da minha filha, e eu lembrava muito de que quando começou o desaparecimento, a informação do desaparecimento, as pessoas cogitavam um local, cogitavam outro, e o local que foi encontrado justamente foi um local ermo, foi um local de área de matagal, que era abandonado. Então, assim, falta de iluminação, todas essas questões. Era um psicopata, ele ia fazer de qualquer forma, né, o crime. Uma das coisas que me chamou muita atenção naquele período foi a questão de que o local, né, uma igreja, e na época a igreja ainda não tinha aquela... como é que chama? Aquela grade que ficava ali no entorno, depois foi colocada aquela grade, mas também o que me chamou a atenção ali, a questão da falta de segurança, por que ninguém
fez nada, né, no caminho até chegar naquele local? Por que é que ninguém acionou, ninguém perguntou o que estava acontecendo? Nada. As Sim. pessoas viam ali levando aquele homem, levando uma criança e ninguém questionou nada. Hoje, talvez, as pessoas estejam mais conscientes disso, tipo, de Mais tanto de atentas, você, né? exatamente, tanto de crimes sexuais, como também de violência doméstica. Hoje em dia, o ideal, e é o que é sempre dito, é que você se meta realmente, que você vá lá, quando você vê uma mulher sofrendo agressão, quando você vê uma mulher sofrendo violência doméstica, você vá lá e se meta. Se é um vizinho, vá lá, ligue para a polícia, que você realmente possa, como cidadão, fazer alguma coisa para impedir aquilo. Não, assim, eu sei que o medo é grande, né, das pessoas de denunciar um crime, mas é importante mesmo que seja no anonimato, porque um crime que não precisa ser condicionado, não precisa, por exemplo, a vítima, ela dizer, eu quero denunciar. Não, é um crime por si só. Então, se você denunciar, automaticamente a polícia vai ter que ir lá e vai ter que prender o agressor, né? Interessante. E é isso, eu acho que muitas das vezes, né, essa parte da denúncia tem esse medo, né, e é necessário as campanhas educativas para mostrar, né, que há essa parte da denúncia do anonimato, para poder fortalecer cada vez mais e a gente ter essas punições, né, contra esses agressores, contra as pessoas que realmente venham fazer mal, que o grande índice maior, né, questão dos casos contra mulheres, né? Exatamente. E Jéssica, voltando um pouquinho aqui pro bairro, né? Falou um pouco sobre o pessoal conversando, né? Te ligando, passando a parte de denúncias. Aqui no Conselho tem muitas demandas sobre Tem. casos assim, tanto de parte social, do questão de a pessoa às vezes pedir, né, para reportagem em um local que está abandonado, ou a parte mesmo de casos que aconteceram também, né, recentemente contra mulheres, feminicídios. Tem gente que vai na minha porta para demandar. Olha, Nossa Jéssica, tá Senhora. acontecendo isso, a gente não tá aguentando. E eu atendo. Teve época que, não só do conjunto, mas também de outros bairros, que as pessoas ligavam às vezes 2 horas da madrugada para fazer reclamações, para falar sobre questões não só de demandas do bairro, mas também de falta de segurança. Então, assim, é bom, e isso eu acho importante, que as pessoas tenham essa vontade de reclamar, de denunciar, de fiscalizar, porque nós somos cidadãos e nós temos que fiscalizar o que está acontecendo. É o nosso imposto, é o nosso dinheiro também ali. Não é porque, não é na minha casa, não é na minha rua, que a gente não precise reclamar, que a gente não precise fiscalizar. A gente tem que estar fiscalizando. Tem que fiscalizar a questão de lixo, tem que, quando tiver problema de iluminação, tem que reclamar também. Quando tiver qualquer problema, calçada quebrada também, desnivelamento, que é algo que atrapalha muito para as pessoas idosas, questão de mobilidade, Né? Exatamente, questão de mobilidade também. Teve algo que eu achei interessante até, percebi nesses dias. Eu estava saindo do Conjunto Ceará e estava atravessando ali perto da Fernandes Távora já, depois ali da Ponte do Genipaú, se eu não me engano. E vi que tem um material lá que é para impedir que as pessoas, os carros, utilizem a faixa dos ciclistas, Sim. né? A ciclovia. E aí, o que é que acontece? Naqueles, é tipo um bastão que fica lá e tal, para proteger. Tava tudo quebrado. Aí, o que foi que eu vi? Quem quebra é o pessoal que faz reciclagem, porque eles precisam passar com os carrinhos. Se eles forem passar pelo meio da via, eles são atropelados, porque os carros muitas vezes não os respeitam, e eles têm que utilizar aquela faixazinha ali. Sim. E aí acaba quebrando. Por que que as pessoas não enxergam essas pessoas também? Por que que as pessoas não enxergam as pessoas que trabalham na reciclagem, né? É importante esse olhar mais apurado. Por onde é que essas pessoas estão passando da reciclagem? Qual é uma forma de deixar uma área ali acessível para que elas passem e não tenham um risco de serem atropeladas? Que é muito perigoso. E são pessoas de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes estão ali transitando de madrugada, então é perigoso ser atropelado ali, é pouca visibilidade, então assim, tem detalhes no nosso dia a dia que a gente vai percebendo, que a gente vai andando na avenida e a gente vai percebendo uma coisa, outra coisa, um problema, uma lombada, uma questão de sinalização que às vezes está faltando, você vai passando pelo seu bairro ali, você percebe uma planta que está atrapalhando, você vê se vai vir um carro ou não, então tudo isso aí
Se a gente guardar só pra gente, não vai servir de nada. Mas se a gente explanar, né, se a gente comunicar, se a gente reclamar, pode ser que realmente aconteça alguma coisa, alguma mudança. Então, é importante essa questão das denúncias, das pessoas reclamarem, das pessoas fazerem valer o seu direito, Ney. É bacana, isso aí, você falando sobre essa parte de gente cobrar, de gente expor, né, toda a situação do nosso bairro, e até mesmo os próprios governantes, muitas das vezes não sabe, porque assim, a demanda ou de Fortaleza ou de todo o Ceará, ele não vai saber que lá na rua tal tem um problema, né? Recentemente a gente teve aqui uma rua, né, a gente até publicou lá na página do Conjunto Extraordinário, que há 40 anos uma rua não era asfaltada, ela não tinha, né? Outras ruas tinham asfalto, na verdade, ruas vizinhas tinham asfalto e essa rua não. E essa rua, os moradores sempre cobravam, reivindicavam, havia pessoas lá, e a gente não sabia por que não acontecia. E muitas das vezes o prefeito da época, o prefeito das gestões, né, passada, também não sabia. Por mais que tenha sido solicitado, né, o pedido, mas é uma demanda muito grande para atender Fortaleza. Então, a gente necessita e tem que cobrar, porque muitas das vezes essa cobrança não é alcançada, mas um dia chega a pessoa responsável, poxa, a gente tem que fazer essa demanda aqui, porque está sendo cobrada. E, então, eu, assim, acredito que essa cobrança da união dos moradores, de reivindicar os seus direitos, de uma melhor qualidade de saúde pública, de médicos, de remédios dentro dos postos, o nosso hospital aqui que aconteceu, né, de ser fechado, tava funcionando a maternidade e agora, né, tá com a parte da reforma para poder reabrir. Então, assim, essa demanda foi os moradores cobrando e queria esse hospital de volta, né? Então, reivindicar, então, essa demanda foi mérito de todos os moradores, né, junto com o poder público, mas se não tivesse cobrança, você não tem ninguém cobrando, por que eu vou gastar o dinheiro do poder público? Eu poderia gastar com outra coisa, em outro local que o pessoal tá falando mais do que trazer pro Conjunto Ceará. Quando saiu a Enel. Saiu a Enel? Todo mundo comentou, todo mundo cobrou, todo mundo reclamou. Você resolveu um problema, você tinha que ir lá, não sei pra onde, pra poder resolver. Isso. E aí colocaram de volta. Então é isso, é lutar realmente para que haja melhorias. E a gente que luta, a gente que cobra, normalmente a gente é chamado de chato, né? Muitas vezes as pessoas não gostam que a gente faça isso, mas é importante, porque só há mudança com isso. Às vezes você fala, vai lá na Aldeota para você ver, tem rua na Aldeota que tem associação de moradores só daquela rua. Eles fazem reuniões, eles explanam, eles enviam ofícios, eles têm toda ali uma equipe para cuidar daquilo. E aqui, por que não tem? A gente também não paga imposto, a gente também não mora aqui, a gente também não quer, não vai ficar mais feliz que assim o bairro tá mais bonito. Sim. Então a gente tem que se unir e tem que fazer mudanças. A questão de adotar as praças também, que é muito importante. Tudo isso aí vai trazendo melhoria pra gente, vai fazendo com que, por exemplo, você às vezes tá ali trabalhando em um setor e aí você tá precisando, poxa, eu preciso fazer uma renda extra, colocar lá um pula-pula na praça, vai lá num espaço, colocar uma banquinha de cachorro quente, uma barraca. Poxa, chega o período de Copa, que coisa boa é estar o bairro todo limpo, todo bonitinho, e você colocar as bandeirinhas, fazer toda aquela festa, chamar as pessoas. E aquilo é muito interessante, voltar ao que a gente viveu nos anos 90, que era quando a gente sentava na calçada, todo mundo junto, reunido, colocava bandeirinha, Sim. pintava tudo, fazia toda aquela... Ficava na calçada sentado, né? Olhando, brincando, os filhos brincando ali. Aquilo ali era o máximo. E eu sei que hoje, devido a situação atual do Brasil, falando nem só do Ceará, mas do Brasil, é difícil, né? Existe a questão da insegurança e tudo, mas a gente se unindo, a gente consegue pelo menos 1/3 das coisas, né? 1/3 de mudança e viver em comunidade. Porque é muito bom você viver em comunidade, você ter ali aquela experiência. É diferente de você viver, por exemplo, eu não saio daqui por nada. É diferente você... Amo o meu bairro, viu? É diferente de você viver, por exemplo, em um local onde ninguém se fala, ninguém dá bom dia, ninguém dá uma boa tarde, você vai na padaria, não sabe quem é quem. A gente aqui, você vai em qualquer local, você sabe quem é o dono da bodega, o dono da mercearia, o fulano de tal. Se você for e esquecer o dinheiro, o cara diz assim, não, amanhã você traz. Então, assim, existe essa união. E isso aí é muito interessante. Isso aí, no Conjunto Ceará, a história do conjunto habitacional, quando a minha mãe veio para cá, não tinha nada. Não tinha nada aqui.
E aí, aos poucos, nem, não tinha linha de ônibus, não tinha nada. E aos poucos foi crescendo. E você acha que cresceu como? Porque eles se juntaram, se reuniram, reclamaram e foram atrás. É verdade. E essa união, né, faz a força, porque é o que eu costumo dizer, né, lá na página do Conjunto Extraordinário. A gente tá lá, por mais que eu seja o dono, junto com a equipe que trabalha por trás, né, junto com os outros ADMs, mas a gente tá lá para poder dar voz à nossa comunidade, né, pra gente dar voz aos nossos moradores, seja através de uma cobrança de melhoria para uma praça, seja através de uma divulgação de um empreendimento novo que tá chegando aqui no bairro, né, e valorizar cada vez mais essa construção que a gente quis trabalhar lá pro Conjunto Extraordinário. Muita gente diz, porque tu pegou a página. Não, o interesse, muita gente não sabe, também não cheguei a muita público a falar, né? Tem alguns, já participei do podcast, né, do amigo nosso, que já falei lá sobre a história do Conjunto Extraordinário. Quando eu assumi lá, eu assumi para poder divulgar meus negócios, né? Divulgar minhas empresas e tal. Só que, devido a gente receber umas demandas, a gente, rapaz, vamos fazer uma coisa de um olhar diferente. Vamos mostrar essas demandas com a cara de uma coisa mais profissional. Não só publicar um vídeo amador, mas publicar um vídeo mais profissional, dessa cobrança. E uma coisa foi puxando a outra, né? E essa união dos moradores, né, em muitas vezes aqui de algo que a gente conseguiu através da página, deu visibilidade mesmo, né, através da página, essa união que é importante, porque, como você falou, a associação, né, que tem lá na Aldeota, poderia ter aqui, a gente poderia ter essa força. O nosso bairro é um dos maiores da América Latina, né? Foi o conjunto habitacional, né, maior da América Latina. Então, assim, a gente necessita cada vez mais de melhorias, seja para a parte de saneamento básico, seja a parte de energia, da fiação, que anos depois de não sei quantos anos, que agora que vieram mudar as luzes, né, do nosso bairro. Muitos transformadores dando problema, a gente já publicou várias vezes lá na página, pegando fogo por conta da sobrecarga, por conta dos fios antigos. Então, assim, essa visibilidade era para a gente buscar e dar a melhoria para os nossos moradores, né? Então, a página, ela é para isso, ela é necessária para isso. Muitas das vezes, porque não, a gente queria muitas vezes se reunir, vários moradores, tá aqui. Vamos ter um videomaker, tem a pessoa para poder gravar, vamos denunciar, vamos cobrar melhorias no posto de saúde, vamos cobrar melhorias na UPA, vamos cobrar uma melhoria como a gente publicou recente agora, e agora tá tendo essa repercussão, questão dos asfaltos aqui, questão da Avenida G, que agora, né, vai vir uma reforma aí, que a gente tem vários vídeos cobrando, não só nós, mas os moradores também. Então essa união faz a força. Então é isso, eu acho que essa parte de jornalista, né, sua, do seu trabalho, que é feito para poder dar essa visibilidade, né, tanto na parte criminal como na parte de cobrança do setor público, isso é muito importante, né, para melhorar tanto um bairro pequeno como a Aldeota como um todo, né, porque lá a gente sabe que sempre tudo vai primeiro para lá. Porque não sei se é porque moram grandes pessoas que têm grandes influências, né, para depois a periferia ser o beneficiado. A gente é o último a ser o beneficiado de tudo. Se você parar para pensar aqui, na Aldeota, Beira-Mar, Meireles, o que for ali, tudo é beneficiado com melhor com melhores tijolinhos, com melhor iluminação, com melhor via de asfalto, com ciclovia para poder fazer caminhada. E por que a periferia é sempre a última a receber as migalhas? Vamos começar pela periferia, vamos mudar isso, porque lá tem durabilidade. O asfalto, as coisas que são feitas lá, dá para durar muito mais que sempre é refeito, né? E o mesmo imposto que é pago lá é pago aqui. Eu acho que aqui é muito mais, né? Eu acho que a periferia paga muito mais do que a própria Aldeota. A gente precisa ver a nossa importância. Na verdade, é uma valorização daqui. A gente precisa ver isso, porque aqui a gente tem centros empresariais. Se você for ali na Avenida Central, na Avenida Ministro Albuquerque Lima, é um polo comercial, gente. Movimenta muito dinheiro aquilo. E é imposto também. Se você for na Granja Lisboa, também tem os depósitos, tem tudo aquilo. Então, muitas vezes, aqui a gente passa nos locais e vê a questão da buraqueira, vê aquela situação toda, e a gente fala, poxa, como é que um local desse, que é tão importante aqui para o bairro, que movimenta tanto e está sendo desvalorizado dessa forma? Não pode. Então, por isso é importante que as pessoas, elas se mexam, elas se movam para resolver as coisas. Por exemplo, até comentei contigo anteriormente sobre a questão do canal. Sim. Canal do Conjunto Ceará,
na década de 90, era algo histórico o canal do Conjunto Ceará transbordar. E hoje não. Hoje, uma chuvinha pequena que dá, o canal transborda, entra água nas casas. Conheço pessoas que perderam todos os objetos de dentro de casa, móveis, teve que fazer vaquinha para recomeçar e continua, no outro ano é a mesma situação. Vê a questão ambiental, né? As águas do Maranguapinho, né? Que desaguam, o que é que está acontecendo? Se é lixo, o que é? Fazer uma obra para melhorar essa situação. Eu já vi que tem uma situação de contenção de lixo, que é feita pelos órgãos, né, ambientais, mas é necessário um estudo mais aprofundado para ver o que é que está acontecendo, para que isso não aconteça mais e que essas pessoas que moram, por exemplo, ali na quarta etapa, que tem uma área lá que é bem próxima ali ao canal, que sempre alaga, não sei se é a Avenida F também, tem vários pontos de alagamento e ver o porquê que está ocasionando esses pontos, que é já pensar antes, né? Antes de acontecer. Não é quando o período de chuva chega, é um período anterior à chuva para que seja solucionado aquele problema e para que aquela pessoa ela não perca seus móveis todos novamente. Ney. Sim, não, e é isso mesmo, essa parte do canal, ele precisa ter um estudo, né? Porque, queira ou não, antigamente a gente tinha aqui uma quantidade X de moradores, e hoje em dia o terreno, como pelo fato de ser grande, muita gente dividiu por 3, ou então construiu prédios, ou então fez algo, né, que de uma certa forma acabou tendo mais fluxo de água, a parte de drenagem, né, da rede mesmo, né, da água pluvial, e acabou de uma certa forma minimizando ali a parte do estreitamento do canal por conta, infelizmente, que vamos falar do descarte irregular, que as pessoas acabam deixando ali de um local que não seja apropriado e as chuvas levam, né, para o canal e acabam atrapalhando, porque eu acredito que um dos problemas maiores, além, né, do que precisa melhorar o alargamento do canal, a parte de fazer um estudo maior, né, para a questão da drenagem ali da água poder fluir melhor, é questão do descarte irregular dos lixos, que muitas das vezes ficam, né, pela Avenida C, pela Avenida G, e acaba o canal levando ali, estreitando e tendo esse problema que a gente tem aqui quase todo ano, a gente tem esse problema de alagar, né? E vai reclamar com o vizinho para você ver. E você ainda leva no chato, né? Eles ficam com raiva se você for reclamar. A pessoa joga lixo fora do dia da coleta, não pode jogar lixo fora do dia da coleta, não pode jogar lixo em praça, não pode jogar lixo em canteiro. Aquilo ali gera não só a situação do canal, mas também atrai rato, atrai todo tipo de inseto, né? E barata, e a barata atrai escorpião e gera ali uma situação horrível, né? E é isso, eu acho que a gente também tem que puxar essa orelha, né, do morador que necessita, né, de uma certa forma ser acordado. A gente já publicou também lá na página algumas campanhas educativas criadas pela gente, ou então até pelo poder público, né, de uma certa forma para divulgar e conscientizar, mas eu acho que vai além, eu acho que tem que ferir no bolso, né, para poder as pessoas terem que conscientizar. A multa, a gente recentemente agora publicou alguns vídeos já sobre colocar lá no polo aquelas lixeiras subterrâneas. E foram colocadas 2 lixeiras subterrâneas em cantos estratégicos ali. Mas o cara vai, pega o lixo, coloca do lado, mas não tem coragem de levantar a tampa e colocar dentro. Então, assim, o próprio morador prejudica ele mesmo. Infelizmente, prejudica ele mesmo, porque não custa nada fazer, conscientizar, pegar lá e jogar o lixo. Já foi feito de uma certa forma para poder melhorar, né, a qualidade ali muitos dos comerciantes, dos moradores ali que fazem esse descarte irregular, mas o cara não tem coragem de levantar a tampa e jogar o lixo dentro. Isso é uma coisa simples de fazer. E tem a questão da multa, uma das coisas que é importante frisar, precisa do flagrante. O que é que acontece? Às vezes você denuncia, você fala, aquele local ali tem um descarte irregular, direto. Precisa o órgão competente fazer uma espécie de campana no local para poder ter um flagrante e acontecer. Às vezes a equipe, gente, não dá conta, porque é muito caso, né? A gente vê que é uma cultura que a gente tem aqui, que precisa ser mudada, das pessoas jogarem lixo no meio da rua. Até mesmo aquela cultura que a gente
gente tem de que quando não quer mais um objeto, a gente coloca na calçada para o pessoal da reciclagem pegar. Aquela cultura ali tem um limpezinho, né? Que você que passa e pega o material. Mas ali é uma questão cultural, então precisa ir na raiz do negócio, de você acostumar as pessoas a não fazer. E, infelizmente, a forma de acostumar as pessoas é quando pega no bolso. E aí precisa ter o flagrante. Por isso que eu acho importante também a questão das câmeras. E a gente também filmar. Poxa, o cara tá descartando irregular, filma e como denúncia, né? Coloca a denúncia e filma. Chama uma equipe da Guarda Municipal, chama a equipe da polícia, que aquilo ali é crime. Você corte de árvore também. Tem gente que sai por aí cortando árvore como se fosse o dono da cidade. E não funciona. Árvores, você tem que fazer uma denúncia ali para poder ter um corte de árvore realmente legal, de forma legal. Porque até uma árvore que você corta, tira ela daquele ambiente, você pode estar cometendo um crime ambiental, né? Sim, não, isso é importante, né? Essa parte dessa denúncia, e o próprio morador denunciar da forma anônima, claro que muitas vezes a pessoa não quer se expor, e já fizeram algumas vezes, né, lá pra página, a gente já publicou, claro, borrando, né, por conta ali pra tentar, de uma certa forma, preservar o direito, né, da pessoa, mas assim, eu acho que isso a gente precisa educar mais, se esforçar mais e cobrar lá no bolso lá para ver se as pessoas se conscientizam e não jogam esse lixo na rua, né? Porque quem sofre muitas das vezes são o pessoal ali da região ali das 400, dali da região do canal, né? Da C e da G. E, minha amiga, em relação à parte dessa sua área, né? A parte criminal, você já trabalhou algumas outras, tem alguma de preferência que você gostaria mais de trabalhar ou tá gostando mais dessa parte da parte criminal? Eu gosto. É uma área que eu tenho muita experiência. Então, assim, a gente começa a ter experiência, a gente tem credibilidade. É uma área difícil, não é uma área fácil. Por exemplo, eu fui, né, tá com algum tempo, fui num velório. Aí cheguei no velório, era um velório de uma criança que tinha sido vítima de violência sexual, tinha sido morta, uma criança de aproximadamente, acho que 5 anos de idade, e ela, uma menina, tinha sido encontrada morta na calcaia. A gente sabia que tinha sinais de violência sexual. Vamos ao velório. Chegou no velório, com o tempo de trabalho, você vai adquirindo uma espécie de percepção em relação a alguns casos. Eu cheguei no velório, se você chegar no velório, uma morte natural. O que você vai ver lá? As pessoas estão chorando, as pessoas estão tristes, as pessoas estão arrasadas, né? Quando eu entrei nesse velório, estava todo mundo bem. Eu disse, gente, como é que pode? A Emanuela Braga estava lá, a Emanuela Braga estava trabalhando lá também. Eu disse, Emanuela, como é que pode? A gente chegou num velório de uma criança que foi vítima de violência sexual e a família está super bem. Tem alguma coisa de errado nisso aqui, Emanuela? Realmente. E a gente conversou com a fonte lá e a fonte disse, olha, tem uma suspeita aqui de ser um crime sexual por um familiar da criança. E era um adolescente, era um menino. Eita. Acho que ele tinha uns 16 anos de idade e ele estava lá no velório. E ele estava o tempo todo perto do caixão da menina. E eu estava já agoniado com aquela situação. E eu disse, ele é suspeito, ele não foi detido, a investigação está em andamento, e ele está do lado do caixão da menina com uma cara de satisfação tão grande, parecia que ele estava feliz por aquilo que ele tinha feito. E aí, quando eu falo com o pai dele o tempo todo tentando justificar. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Você já tem aquele feeling, porque são 15 anos trabalhando com isso. Sim. E aí, eu disse assim, olha, tem alguma coisa errada aqui. E quando eu olhava para ele, ele baixava a cabeça. E sorria e baixava a cabeça. E aí eu lembro muito disso, de ele ter ido até o momento do sepultamento, onde o caixão desceu e tal, e ele foi até lá. Eu disse, olha, ele tá indo para certificar, pode ter certeza. 3 dias depois, ele foi apreendido. O material genético era o dele, ele tinha matado a criança, cometeu a violência sexual, e depois ele jogou a criança numa caixa d'água. E a família encontrou o corpo e quis acobertar ele. E aí lá a família não estava sentindo nada. A mãe dele foi a pior cena da minha vida. A mãe da criança, aliás, a mãe da menina, saindo do velório. E aí ela estava do meu lado e ela disse assim, esse cemitério aqui é muito longe.
eu não vou vir aqui para visitar de jeito nenhum. Não saiu uma lágrima do rosto dela. Eu saí de lá chorando. O taxista que foi comigo na volta, tentando me acalmar e tal, porque eu tava ali, meu Deus, que coisa horrível que eu acabei de ver. É toda essa situação. E 3 dias depois foi identificado, né, que tinha sido um adolescente e ele foi apreendido. Então, assim, a gente vai, digamos que, vendo os padrões das situações. Tipo, é inaceitável que num velório de uma criança, de um crime violento, as pessoas estejam tão normais. É porque estavam acobertando um menino, entendeu? Meu Deus do Então, céu. e não só esse, mas outros casos que a gente já pegou, o caso Stephanie, que a gente acompanhou, que a gente foi até o local do crime. Quando chegava lá, a gente começou a falar com os vizinhos e cada vizinho tinha uma história de horror para contar da Stephanie. A Stephanie Brito, ela foi vítima de feminicídio e ela, quando aconteceu o crime, ela foi colocada morta em cima de uma garupa da moto e arrastada lá pelo cara. E aí a família contando as coisas que ela passava, que o cara queimava ela com colher quente, o cara deixava ela amarrada, maltratava ela. A menina tinha uma família enorme, ninguém se metia porque tinha medo. E porque ela pedia para não se meter, e acabou acontecendo isso. Então, assim, tudo isso a gente vai colhendo as informações aos poucos, a gente ia nos locais, a gente conversava com as pessoas. A gente passou 1 ano acompanhando a mãe da Stephanie, que foi vítima desse feminicídio. E, assim, até o momento que ele foi preso, que ele conseguiu fugir, que era o autor do crime, até o momento que ele foi preso, até o momento do julgamento, aquilo tudo ali a gente acompanhou. E a gente se envolve. Não tem como a gente não se envolver. A gente fica, meu Deus, chora também, a gente vai para os locais, a gente conversa, a gente passa a se preocupar com aquelas pessoas também, como é que elas vão recomeçar. Eu acho que o mais difícil para uma pessoa, não só um familiar de um crime, mas também para uma pessoa que foi vítima de violência, seja ela sexual, seja de tentativa de feminicídio, é o recomeço. Porque você tem a oportunidade, ele está tendo a oportunidade de viver, mas aquela história lá atrás, ela tá te puxando para baixo. Então, tipo, você vai ter que começar, como se você tivesse começado do zero. Você vai ter que começar a fazer tratamento psicológico, você vai ter que, muitas vezes, quando a mulher ela é esfaqueada, quando acontece alguma coisa assim, ela vai ficar com vergonha do próprio corpo, ela vai ter que começar a se cuidar, ela vai ter que começar a ficar com, ela fica com medo de sair, de conhecer outras pessoas. Já pensou você ser agredida por um homem, você não vai querer mais relacionamento com ninguém. Então, assim, começa uma situação, termina uma situação, o cara vai preso, às vezes é julgado, é condenado, mas começa outra situação que a gente também tem que ter esse olhar. Como jornalista, a gente costuma conversar com as pessoas, mesmo depois do ocorrido, mesmo depois do crime, a gente vai conversando com os familiares, a gente vai para julgamento, a gente vai para audiência, a gente vai para tudo dos casos. Teve um caso, que esse menino que morreu na Granja Lisboa, né? Sim. Gente, muito triste aquele caso. E você vê uma coisa que eu não tenho como não citar, mas eu acho que 500 vezes que eu vejo um crime acontecer ali para a banda da Granja, eu vejo a aeronave da Ciopaé truando por lá, por cima. Quando acontece uma coisa dessa, a gente não vê esse aparato. Se eu ver qualquer pessoa importante, autoridade vindo para o Conjunto Ceará, você vê a aeronave. Mas se você vê uma situação dessa, onde é importante o emprego de todas as forças de segurança para ver se consegue salvar a vida de alguém, você não vê se for na periferia. Quem sabe se fosse ali para a área do área nobre, você veria, entendeu? Sim. Então, assim, essas delicadezas a gente vê, a gente acompanha e a gente fica cismado. E muitas vezes a gente vai provocar as autoridades para que a gente veja o que está acontecendo, ou quem sabe que se acontecer de novo, não aconteça daquela forma, né, Ney? Verdade, falou muito bem e eu concordo demais que realmente tem que ter essa igualdade, né? Da mesma forma que tem para um bairro mais novo, tem que ter também para a periferia. E vou deixar você beber um pouquinho da água aí, deixar você relaxar um pouco. Eu vou agora entrar aqui nos nossos patrocinadores. Em seguida a gente vai para o nosso quadro que é o Batatinha, que é falar um pouquinho aqui sobre algumas pessoas, né, que você poderia chamar ou não chamar para poder comer uma deliciosa batatinha no nosso polo. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a galera que vem nos ajudando e vem manter aqui nosso podcast da gente desde o começo. Fácil Imóvel, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Cunha Ceará, em toda Fortaleza. Quer alugar, vender, quer fazer uma parte de colocar para administração? Fala com a Fácil Imóveis que lá eles vão te atender. Tem uma equipe preparada para estar solucionando o seu problema, para estar dando aquele novo lar para uma pessoa que queira alugar sua casa ou comprar sua casa. Fala com a Fácil Imóveis, eu garanto. Trevo Lave Cá,
onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva. Quer lavar seu carro, quer higienizar, quer fazer aquele trato no seu carro, quer deixar seu carro novo de novo, vai lá na Trevo Lavicar, que eles vão dar aquele trato. Tem lavagem simples, tem lavagem normal, tem lavagem completa com lavagem de chassi, que você levanta o carro, lava por baixo, dá aquela geral lá no seu carro e deixa seu carro novo de novo. E só usa um produto de alta qualidade, tá? Vonix. Copiadora Central, onde você encontra o serviço de gráfica rápida. Aqui no Conjunto Ceará é na Copiadora Central. Plotagem, banner, ideias, foto 3x4, molduramento, tudo que você imaginar na Copiadora Central tem. Quer fazer uma parte de uma design novo para sua fachada, para sua loja, quer fazer um criativo, né, para o seu Instagram, vai lá na Copiadora Central que eu garanto que os meninos vão te atender super bem e eles vão estar preparado para estar fazendo a mudança no seu negócio, ou você quiser fazer também uma parte de um presente, algo, ó, essa caneca aqui foi feito lá. Copiadora Central, ela tem a solução para você. Ponte da Tapioca. Se você não conhece, você tem que conhecer. Lá tem umas merendas deliciosas, buruaca, sanduíche, cuscuz, omelete, bolo, cappuccino, suco, vitaminas, tudo que você imaginar em termos de merenda deliciosa, lá no Ponte da Tapioca tem um ambiente com ar-condicionado climatizado lá. Então, muito bom, aconchegante. Recomendo, se você não conhece, dá aquela conferida lá no Ponte da Tapioca. E Carteiras Moranga, onde você encontra aquele estilo com couro fino, de verdade, é na Carteiras Moranga. Você quer presentear alguém, quer ter uma carteira com estilo, um cinto com estilo ou um chaveiro, recomendo, dá aquele acesso aqui no Instagram deles, aqui o QR Code deles aqui, ó, que você vai lá conferir alta qualidade, couro de primeira linha, com vários tons, né, de carteiras para você, para presentear, para andar naquele estilo. Carteiras Moranga, recomendo. Tamo junto. Minha amiga, a gente tem um quadro que é chamado Batatinha, né? Se você comeria ou não comeria batatinha no polo com determinadas pessoas que a gente falou que você vinha aqui, né? O pessoal deu alguns nomes e a gente gostaria de saber se você levaria, né, a Socorro França para comer uma batatinha deliciosa lá no nosso polo de lazer. Levaria demais. É uma grande gestora, admiro muito ela. Quero chegar à idade dela com a força que ela tem de profissional, de gestora. Trabalhou muito tempo na Sejus também, em várias áreas, né, do governo. E não é fácil você ser mulher e você ser gestora, porque você enfrenta muitas barreiras, né? Você enfrenta muitas questões. A mulher empreendedora, a mulher mãe, a mulher que busca realmente essa área profissional. A gente abdica de muitas coisas para poder realmente conseguir almejar realmente o que a gente quer, né? Que é uma carreira, uma profissão, uma área em específico, né? E você chamaria, isso aqui eu acho que eu sou suspeito, né, pra falar, tal. Você chamaria o Neymar? Chamaria. Eu acho que aqui no Conjunto Ceará, um das maiores veículos, assim, de informação é o Conjunto Ceará Ordinário, né? Realmente, as pessoas, elas gostam do Instagram, é uma linguagem de fácil acesso, porque não adianta você buscar ali, passar uma informação cheia de firulas, cheia de coisas, de frases feitas e tal. Você tem que levar a informação às pessoas de uma forma direta. Você tem que explicar, você tem que falar palavras que sejam acessíveis para as pessoas. Você tem que fazer uma comunicação direta para aquelas pessoas. Você não pode transformar aquilo ali numa situação em que as pessoas não entendam. Então, assim, o linguajar, a forma, a ideia de trazer pessoas jovens também para falar, para conversar, para explicar, para acompanhar a movimentação. Porque se você for procurar, muitas vezes tem muita coisa bacana, muita coisa legal no Conjunto Ceará e que não é divulgada. Que ninguém sabe, que não seja daqui, que não sabe. Aqui é quase uma cidade. Então, assim, tem de tudo. Então, acho que a única coisa que falta aqui mais é um cartório, né? Que não tem um cartório aqui ainda. Mas, assim, no restante tem muita coisa. E você, como comunicador, trouxe essa visibilidade do bairro, né? O podcast também, as coberturas são excelentes, as coberturas dos eventos também eu acho o máximo. Trazer as pessoas aqui do bairro como protagonistas, trazer o empresariado, trazer aquela pessoa que tem seu pequeno comércio, aquela banquinha,
como realmente um protagonista, mostrar a história daquelas pessoas. E tem muita gente que a gente tem curiosidade também. Eu, particularmente, tinha muita curiosidade de conhecer como era o Louro, né, ali, porque Sim. a gente sabe ali desde criança que tem aquele espaço. Tinha curiosidade de saber como é que foi na época do incêndio lá. Ali a Nira Variedades também acho muito legal. Doce Salgados, tem vários locais aqui no bairro que a gente tem curiosidade de saber como é que foi a história daquela pessoa, para ela chegar onde ela chegou, para ver se ela é realmente do bairro, se não é. Então, assim, esse trabalho de trazer o morador, o empresário, trazer as pessoas do Conjunto Ceará como protagonistas, para mim, é excelente. E, assim, agradeço muito você por ter a oportunidade de participar do podcast e também de poder contribuir de alguma forma, sabe? De estar contando aqui a minha história também, porque eu sei que pode ter outras pessoas que têm um interesse aqui no bairro em fazer jornalismo Sim. e saiba que você, com certeza, se você for atrás, se você lutar, né? Se você realmente, assim, for uma pessoa dedicada, você consegue. Tipo, eu saía de casa às 5 horas da manhã para chegar lá no Dionísio Torres, pegar não sei quantos ônibus e dava certo, sabe? Dava certo. Tinha minhas dificuldades, tinha muita coisa que eu não entendia, mas aí eu fui atrás de aprender o que eu não entendia e fui também pesquisar, fui ler, né? Hoje em dia a gente tem facilidade que é a internet pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim, Sim. mas você for procurar pelo caminho certo, você acha. Então, assim, é uma questão, uma dica, né, que eu dou e também de trabalhar realmente com diversos setores. Você trabalha com diversos setores, você é um empresário, você nem precisava estar fazendo essa comunicação para essas pessoas, Sim. entendeu? De que é uma situação também que você motiva também as pessoas quando você traz as pessoas para cá. Então, você nem precisava fazer isso, mas você faz alguma coisa te move para você fazer e ajudar os outros. E isso é muito importante e é o que a gente realmente precisa aqui de gente que ajude, gente que faça acontecer. Massa, bacana. E obrigado pelas palavras. É isso mesmo. O Conjunto Extraordinário, ele é essa identidade, né? Que enaltecer, valorizar, trazer nessa, muitas das vezes, o empresário, né? Também para ser exposto, mostrado lá na página. Para muitas das vezes as pessoas querem conhecer também, quer saber, né? Quem é aquela pessoa, se é morador aqui do Conjunto Ceará. E a gente trouxe um dos episódios, né? Que você citou aqui, o do Louro, foi um dos mais assistidos, que muita gente tinha essa curiosidade, conhecer, saber quem é ele. E muitos outros, né, que a gente já convidou, tá tentando encaixar na agenda, e muita gente pede também lá na página. E o intuito de Conjurar foi para isso mesmo, pra gente poder fazer essa valorização e mostrar pro mundo todo, né, que o YouTube aí alcança vários, né, países. Então, a gente, para mostrar para o mundo todo que o nosso bairro aqui, por mais pequeno que seja, por mais que tenha suas dificuldades, a gente quer valorizar cada vez mais e mostrar que nosso bairro ele pode ser forte, valorizado cada vez mais. E com essa união, né, dos moradores, empresários, eu tenho certeza que eu já acho, mas pode ser um dos melhores bairros aqui de Fortaleza, Com né? certeza. Então, obrigado pelas palavras. E outro convidado aqui que você levaria, né, para poder comer essa batatinha é o Dumbo. Marlon levaria? Exatamente, levaria. Gostei muito do trabalho dele, o podcast dele também. A atuação dele na comunicação aqui no bairro também eu achei muito legal. Ele trouxe tanta gente legal também. Ele trouxe Coronel Bellini, ele Sim. trouxe pessoas, jornalistas, ele trouxe pessoas da segurança pública, ele trouxe muita gente para contribuir, para falar sobre diversos assuntos. Acho ele um profissional de mão cheia. Acho que ele tem condições também de lançar projetos e mais projetos aqui no bairro, porque é um cara que entende, né, É. do assunto, é um cara que já tem uma experiência. Então, assim, eu gosto muito, eu faço questão de frisar, né, que ele é daqui do bairro, é uma pessoa que nasceu e se criou aqui, conhece tudo. Quando eu falo de coisas do meu tempo, ele fala das coisas do tempo dele. Então, assim, é um cara que eu admiro o trabalho dele, que é o Dum. Então, assim, comeria batatinha com ele tranquilamente. Com certeza. E tem um episódio também do Dumbo lá, a gente já entrevistou ele aqui, já trouxe ele aqui, se você quiser assistir, acompanhar, cara, gente boa. Dumbo, meu irmão, um abraço, viu? E você chamaria o Padre Guedes também? Chamaria. O trabalho do Padre Guedes eu acho incrível. Inclusive, eu fui para a missa agora da inclusão. Você trazer isso para as mães é excelente, porque muitas vezes a gente que é mãe, e também principalmente as mães atípicas, elas às vezes têm receio de atrapalhar a missa, ou então às vezes lidam com os olhares, né, das pessoas. Ah, o filho tá gritando na missa, tá fazendo alguma coisa. Então,
ele montou uma ideia da missa da inclusão. Ele vai fazer o batismo também, que é um batismo focado para crianças autistas. Inclusive, ele falou na missa que as mães que tiverem interesse, os responsáveis que tiverem interesses, eles podem ir até o local, né, até a igreja, a paróquia, Nossa Senhora da Conceição, e com laudo conseguir, né, fazer ali aquela inscrição, que vai ser um batismo com menos gente, porque muitas vezes a criança, que ela é neurodivergente, ela tem uma dificuldade ali de locais lotados, da crise, então é difícil você fazer o batismo ali naquela multidão, né, então assim, é mais complicado, então ele tá trazendo isso pra gente, trouxe a missa das crianças, que também é também nesse sentido, porque antes eu lembro que eu ia à missa e meu filho tem 5 anos de idade, ele dava uns gritos e tal, e aí eu ficava envergonhada, porque, poxa, ele tá atrapalhando a missa e tal. Quando ele fez a missa das crianças, ele criou toda uma dinâmica, né? Tem o biscoitinho que ele dá para as crianças, tem uma parte lá do trenzinho, as músicas infantis e tal. Ele, para mim, é um divisor de águas aqui no bairro, o Padre Guedes, né? A minha filha mais velha também, ela participa. Tem um grupo do Carlos Acutis lá na igreja também. Teve também uma ação dele que eu achei muito bacana. Teve a corrida também da igreja, que eu achei muito Sim, legal. Também a igreja total. da corrida. Então, assim, antes do Padre Guedes e depois do Padre Guedes, eu vi muita diferença, até na própria estrutura da igreja, né? Que ele fez ali uma estrutura. A nossa igreja ficou linda, dá 10-0 em várias igrejas aí de outros bairros, porque ele tem uma dedicação. Eu já passei ali em frente em períodos de festejos, assim, e via ele no sol quente. Ele já é um senhor de idade, no sol quente lá ajudando as pessoas e tal. E eu olhava assim, eu, caramba, é assim, uma pessoa que realmente tá ali, tem um dom, né? Tem um dom, ele é um padre, mas é uma pessoa que ele tá ali para uma missão, né? E ele tem cumprido essa missão no bairro perfeitamente. Eu admiro muito o Padre Guedes, né? Né, o Padre Guedes também teve um episódio dele aqui, né, que participou também do podcast. É uma história muito bacana. E é um cara também que eu sou fã. E um abraço, Padre Guedes, viu? Tamo junto. Se você quiser acompanhar e conhecer um pouquinho da história dele, dá uma conferida que tem um podcast também dele aqui do Padre Guedes. E você chamaria o doutor Oswaldo? Chamaria, doutor Oswaldo Cardoso. É um advogado que está muito nessa área de defesa, na segurança pública, entende muito. É minha fonte, eu acho que há uns 10 anos que ele é minha fonte. E fala sobre segurança pública muito bem, fala sobre direito eleitoral, tudo ele entende. Então, às vezes, eu tenho alguma dúvida, e aí é o que eu costumo sempre falar. O jornalista, ele não precisa saber de tudo. Aprendi isso na faculdade. Mas ele precisa conhecer quem saiba de tudo. Ele precisa conhecer o cara que fale sobre um assunto específico, sobre a polícia, sobre segurança. Ele não precisa saber sobre aquilo, mas ele precisa conhecer pessoas que sabem. Ele precisa lidar com especialistas, ele precisa conhecer pessoas que atuam nas mais diversas áreas, e o doutor Oswaldo é uma dessas fontes. Eu lembro que no início da minha carreira eu tinha diversas dúvidas, né? O que é esse crime? Quanto tempo é e tal? Eu fiz jornalismo e estava fazendo direito também. Tranquei, mas pretendo voltar. Mas eu tinha essas dúvidas. E aí eu ligava para ele e perguntava para ele, fazia os questionamentos, ele sempre atendeu. Ligava para o Paulo Quezado. Ligava para o Paulo Quezado 11 horas da noite. Ele atendia. Às vezes ele não atendia, eu ligava 5 minutos depois. Jéssica, desculpa, não atendi. Pode falar. Sempre pessoas extremamente educadas. Outra fonte também que eu gostava muito sempre de entrevistar, o Dr. Clístenes. São pessoas que é o juiz da vara da infância e da juventude. São pessoas que você conversa e você tem aulas durante uma conversa que você Sim. tem de 15 minutos que você tem uma aula sobre um assunto. São pessoas que têm uma bagagem muito grande. O doutor Oswaldo é uma dessas pessoas. Assim, no jornalismo, a gente vai tendo uma fonte para cada assunto. A gente conversa com uma pessoa sobre política, uma pessoa que fala sobre religião, outra pessoa que fale sobre outro assunto, gente que vivencia, porque eu acho que é muito importante também na segurança você falar com quem está na ponta também, com quem está vivenciando, com quem está passando por tudo aquilo. Eu gostava sempre de fazer essas entrevistas e aprender e também enaltecer também o trabalho dessas pessoas, porque
às vezes você tá ali na sua correria e você liga para uma fonte meia-noite, porque você tá com fechamento de matéria e a pessoa atender, ter a maior educação com você, nem todo mundo é assim, né, Ney? É verdade, concordo demais. E, doutor Oswaldo, você tá mais do que convidado a participar do nosso podcast, viu? Tamo junto, meu irmão. Jéssica, nós temos um quadro aqui também chamado, que é o puxão de orelha, né? Sim. Se você... Pra quem você daria, na verdade, né? Esse puxão de orelha, a gente teve aqui desde a Cagesse, como a Enel, né? Que as pessoas falam muito sobre a questão de reclamações, deram puxão de orelha. E eu gostaria de saber, né? Pra quem você faria ou daria esse puxão de orelha? Eu dou o puxão de orelha para os moradores que jogam o lixo nos canteiros, para os moradores que todo santo dia vão lá e jogam lixo fora do dia de coleta, fora dos horários de coleta, que causam aquela imundície no bairro, isso aí com certeza. E o pior, os moradores que quando você vai orientar, explicar que não pode fazer aquilo, eles ainda ficam com raiva de você. Isso aí é triste. Para quem mora no bairro, vê um bairro sujo, um bairro que você tá vendo ali que realmente tem uma coleta, a coleta ela acontece de forma regular, você vê que tem o trabalho ali de retirada de entulho, você vê as pessoas constantemente trabalhando, mas você vê que o cara vai lá e joga aquele lixo, atrapalha tudo, a movimentação ali do bairro, até para você se locomover, ter que passar por cima do lixo, é ruim demais. É. Então, assim, isso aí é imprescindível. Você com certeza o que mais detesta é esse pessoal que joga lixo. É um dos nossos campeões também, esse puxão de orelha no pessoal que realmente faz o descarte irregular e fica realmente deixando assim nossa cara do nosso bairro, né, com um abandono, né, infelizmente. Nós temos também o quadro que é o chamado selo do CC Ordinário, né, que é uma espécie de honraria, de prêmio. Para quem você daria esse selo do nosso CC Ordinário? Essa é difícil. Mas, assim, eu acredito que pode ser também para a nossa igreja. Eu acho que a Sim, nossa igreja, a nossa paróquia, eu acho que tem sido muito importante o trabalho, os grupos, né, que têm sido feitos, os voluntários, né, que são pessoas que atuam lá sem receber nada, né, que vão todo fim de semana ajudar, participar, realmente é viver em comunidade. isso. Viver em comunidade, viver em sociedade, saber realmente como atuar em relação às pessoas, ao próximo, né? Que é realmente o que é importante no nosso bairro, que é você tá ali junto com as pessoas, tá conversando com as pessoas. Imagine você morar num bairro onde as pessoas não se conhecem, que as pessoas não conversam, que as pessoas não se ajudam, porque eu acho que isso é importante, você ajudar o próximo, né? Eu sou católica, então assim, a gente fala muito sobre isso, ajudar o próximo e de alguma forma ajudar no crescimento do bairro. Querendo ou não, os voluntários, né, da igreja, eles fazem isso, né? É bacana, realmente mais que merecido o trabalho que o Padre Guedes vem fazendo realmente na igreja, né? Sobre a questão da missa das crianças, né? Teve agora uma recente, né? Para a parte da a parte educativa, da carisma, né? Da parte de comunhão com Cristo, né? Todo o evento que ele faz dentro, né? Da igreja, esses festejos, né? Muito importante e movimenta, né? Tanto as pessoas ali da própria comunidade, né? Como também os jovens, né? Que ele levam para dentro da igreja para poder participar. Isso é muito bacana, acho muito bonito o trabalho dele. Hoje, a presença dos jovens na comunidade, ela é mais do que imprescindível, porque o jovem é o que vai mudar muita coisa ali, né? Que vai trazer ali muitas ações, muitas informações, muitas novidades também para dentro da igreja, trazer eventos, né? Discutir ideias, ter novas ideias. Eu acho que essa questão é importante. E tira aquela coisa do jovem que está dentro de casa, no Isso. telefone, no celular, muitas vezes naquelas coisas mesmo de desafios, de Jogos, né? Essas coisas. jogos e tal, e trazer esse jovem para conversar com outras pessoas. Muitas vezes, aquela paróquia ali, ela traz os jovens de uma forma e resgata da depressão, de várias outras questões. E eu vejo aquilo ali como um grande encontro ali comunitário, sabe, Ney? Bacana, bacana. E muito mais merecido mesmo ser o CC Ordinário.
Padre Guedes aí, tamo junto. E, meu amigo, nós estamos chegando aqui no nosso finalzinho do nosso podcast. Muito bom conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da parte do jornalismo. Eu sei que se fosse contar toda a sua história, a gente ia passar o dia todo aqui, porque é muito grande, muito vasto, né? Mas realmente, assim, é uma palhinha para poder as pessoas de casa, aquela pessoa realmente, né, que queira conhecer um pouquinho do jornalismo, se aprofundar um pouco mais. E eu vou deixar esse momento agora para que conselho você daria, né, para aquele jovem, né, que muitas das vezes tá com dificuldade, queria também, né, de uma certa forma, querer se expressar mais, ou entrar para a parte do jornalismo, ou então na sua própria rede social, que hoje em dia, né, não precisa só estar num jornal, mas a gente, através da rede social mesmo, já consegue fazer uma denúncia, uma cobrança, ou então algo diferente, né, algo mais extrovertido. Então, que conselho você daria para esse jovem que está querendo começar nessa carreira, né, tão bonita e é uma carreira realmente necessária, né, para nossa sociedade? O jornalismo é uma função, é uma profissão que muda muita coisa, né? As pessoas dizem que é o quarto poder. Então, assim, começar, né? Não se atentar tanto, por exemplo, eu quero fazer um trabalho de divulgação, quero criar um conteúdo e tal. Vai e cria, não precisa ter o melhor celular do mundo, a gente pode começar de forma mais simples, não precisa ter aquela questão de que muitos jovens têm vergonha, né? Tipo, eu não quero chegar no tal local a pé, eu ia a pé, eu pegar não sei quantos ônibus e ir atrás. Então, assim, não se importar com essas coisas, não ter vergonha, né? Eu acho que é uma das principais coisas, não ter vergonha, você entender que você está ali fazendo um trabalho, correr atrás, perturbar mesmo as pessoas, sabe? Tipo, quando você tá atrás de um emprego, alguma coisa, ir lá, mostrar que você quer, mostrar que você tem aquela determinação, buscar realmente, mostrar que você tem interesse. E também a questão da formação, buscar a formação no jornalismo, buscar cursos também. A gente tem hoje em dia a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A gente tem também a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. A gente tem aqui no Ceará o Sindijós, que é o sindicato, buscar o jornalismo profissional também, fazer pós-graduação, se especializar. Os cursos são vários. A ABRAD oferece curso de jornalismo investigativo, curso de jornalismo na área da política, de jornalismo de dados. Então, tem muita coisa, um leque muito bom para quem quer estudar, né? A gente tem aí muita coisa. Então, assim, não se apegue a essa questão de, eu tenho que ter um melhor celular, eu tenho que ter um melhor não sei o quê. Não, vá fazendo com o que você tem, e aí quando você tiver oportunidade, você melhora um equipamento, melhora o seu material. Se você quiser fazer estúdio, se você quiser fazer, você é capaz de fazer tudo. Aí você vai começar ali de baixo, e não tenha vergonha de começar de baixo, né? Vá atrás, se especialize. O primeiro estágio que eu fiz foi um estágio voluntário. Eu não recebia um tostão. Então, eu passei, acho que 4 meses fazendo esse estágio, né? E eu ia com o maior empenho, do meu jeitinho. Muitas vezes ia com uma roupinha bem simplesinha, porque eu não tinha como comprar uma roupa chique e tal. E eu ia e fazia o meu trabalho e mostrava o melhor. Sabe por quê? Porque o pessoal se adequa muito à aparência. E a aparência dele não é nada. Eu fui para a Polícia Federal recentemente. Aí tinha uma advogada lá que a mulher parecia uma estrela de cinema. Toda bem vestida, arrumada, não sei o quê. Aí foi pegar o café, eu não tomo, boto um pingo de açúcar no meu café, não sei o quê. Ela parecia a delegada, de tão arrumada que ela tava, tão ajeitada. Sim. Chegou uma pessoa lá conduzida, ela tava lá nessa delegacia para acompanhar pessoas ligadas a esse preso que estava sendo conduzido. Pois ela disse, sabe o quê? Policial, ela disse assim, não precisa não, isso aqui não dá prisão não, pode voltar. Antes do delegado da Polícia Federal chegar, né, para atender a ocorrência. E aí a policial disse assim, uma perfeita estava lá, disse assim, olha, quem é você? Você é a delegada? Ela, não, eu sou advogada, não sei o quê. Não, mas a gente tem que falar com o delegado. O pessoal da Polícia Federal foi lá. Menino, foi uma confusão do tamanho do mundo. Dizendo que ela queria ludibriar, queria enganar, né, para os policiais Sim. não levarem, não conduzirem o preso. Sim. E terminou a confusão todinha. Ela ficou com a cara tão no chão que ela foi embora da delegacia. A delegada que estava lá estava de tênis, calça jeans e uma camiseta. Super simples e super educada. E ela que estava se achando a bichona,
foi-se embora, morrendo de vergonha pelo papelão que ela fez. Que a gente não sabe se foi ignorância, Sim. falta de conhecimento, ou se ela realmente quis enganar a polícia. Mas Sim. ela fez isso lá. Então, assim, o que vale, gente, não é a pessoa tá muito chique, tá isso, tá aquilo, não. O que vale é a sua responsabilidade, o seu caráter, a sua credibilidade. Você pode chegar em todo canto sendo educado, sendo responsável e pode ser visto dessa forma. Não precisa você estar se fantasiando de quem você não é. Então, acho que isso que é o mais importante, é ser você mesmo, né? Que é a autenticidade, Ney. Massa, bacana. Belos conselhos aí. Minha amiga, muito obrigado, né, por você Fala tirar um pelos cotovelos. tempinho, que é isso, você tirar um tempinho, né, para poder compartilhar com a gente, conversar um pouco, né, aqui da sua experiência, do seu dia a dia também, né, como um jornalista, sua profissão. E deixa aí agora sua rede social, caso o pessoal queira entrar em contato, também falar, né, com você. E esse espaço aqui é para você divulgar sua rede social. E muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, meu Instagram é @JessicaCisnando, jornalista. Eu aceito denúncias, não aceito todo mundo, porque como eu sou ligada à área da segurança pública, Sim. eu tenho uma certa cautela. Mas as denúncias eu aceito pelas mensagens. Então, normalmente eu recebo. Quando quiser procurar para falar qualquer coisa relacionada a jornalismo, tirar dúvidas, denunciar, falar qualquer coisa, estou aqui à disposição. Pois, muito obrigado. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar aqui um pouquinho da história, né, dos nossos moradores, influenciadores, do pessoal aqui do nosso bairro. E não se esqueça, viu, de compartilhar aqui, ó, este canal com os amigos que as pessoas não conhecem, ativar as notificações, dar aquele like se você gostou, né, dessa entrevista, desse podcast. Dá aquele like lá pro Instagram, pro podcast, né? Entender, o YouTube entender que realmente é uma ferramenta bacana, vai entregar esse conteúdo para mais pessoas e compartilha muito. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!